Fala pessoal, beleza? Sabadão. Hoje eu estou aqui para conversar com você sobre a chamada teoria dos poderes implícitos aplicável aos tribunais de contas. Você ouviu falar nisso? O Tribunal de Contas possui poder para declarar a indisponibilidade de bens e as medidas cautelares e a desconsideração da personalidade jurídica. São institutos afetos, né, à função judicante dos tribunais no poder judiciário. Mas será que os tribunais de contas também possuem esse poder? Vem comigo que eu vou explicar tudo isso para você. Muito bem, pessoal. Então, nesse caso, o que eu estou falando aqui? Os tribunais de contas possuem uma função típica, clássica, própria e privativa de zelar pela boa e regular aplicação dos recursos públicos. Então, as pessoas têm que prestar contas ao Tribunal de Contas dos atos de gestão praticados dentro do exercício financeiro. Então, todo mundo tem que prestar contas ao tribunal. Nos casos do chefe do Poder Executivo, o tribunal não vai julgar essas contas, vai apenas emitir uma opinião, parecer prévio. Quem faz o julgamento é o Poder Legislativo, ok? Porém, imaginemos uma situação em que, num processo de auditoria, os auditores verifiquem, por exemplo, a nulidade de um contrato. O contrato é nulo, foi celebrado de forma ilegal, e aí cabe, nesse caso, ao tribunal, por exemplo, verificado os requisitos previstos em lei, desconsiderar a personalidade jurídica e ir lá no patrimônio do sócio, por exemplo? Será que os tribunais de contas podem decretar a indisponibilidade dos bens das pessoas envolvidas nesse contrato fraudulento? Será que o Tribunal de Contas pode, por exemplo, ir atrás do lucro indevido dessa empresa, do chamado lucro ilegítimo? Gente, a resposta é sim, é possível. Tudo isso baseado na chamada teoria dos poderes implícitos. Sem esses poderes, sem essas prerrogativas, os tribunais de contas não poderiam, por exemplo, evitar um dano e obter, ou mesmo verificado o dano, obter o devido ressarcimento. Então é bem possível, é plenamente possível e é legal que os tribunais de contas, por exemplo, decretem a indisponibilidade de bens de pessoas envolvidas em despesas fraudulentas, com vistas a evitar que essas pessoas, por exemplo, dilapidem o patrimônio e fiquem sem recursos para ressarcir o cofre público. Também é possível, verificado, obviamente, o abuso do poder econômico, desconsiderar a personalidade jurídica e ir lá no patrimônio dos sócios. Uma das características da pessoa jurídica é justamente separar. Por que o empresário ele abre uma empresa? Ele não exerce sua atividade na forma de empresário individual, justamente para separar o patrimônio pessoal do patrimônio do negócio. Só que em situações em que configurado, por exemplo, o abuso do poder econômico, pode o tribunal, num processo de fiscalização, afastar a personalidade jurídica da empresa e ir lá no patrimônio pessoal dos sócios, caso haja algum tipo de demanda urgente para proteger o devido ressarcimento, né, futuramente ao concluir o processo. E a desconsideração inversa também, né? Se os sócios estão respondendo pessoalmente e começam a jogar patrimônio na empresa, pode aí o Tribunal de Contas ir lá no patrimônio da empresa para obter o devido ressarcimento. E por último, né, uma decisão recente do Tribunal de Contas da União, é possível, né, quando declarada a nulidade de contrato, que o tribunal exija, né, o ressarcimento do lucro indevidamente obtido pela empresa, chamada teoria do lucro ilegítimo. Ou seja, a empresa se beneficiou, obteve lucro de um contrato fraudulento e o Tribunal de Contas determinou ressarcimento ao erário incidente desse lucro, ou seja, o cálculo do dano envolve o lucro ilegítimo obtido pela empresa, beleza? Então são medidas aí, né? A medida cautelar, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento do lucro ilegítimo são medidas da chamada teoria dos poderes implícitos que os tribunais de contas possuem para garantir a efetividade do ressarcimento erário em caso de dano. Beleza? Então é isso, pessoal. Mais uma dica aí para você que está estudando para Tribunal de Contas, né? O TCDF tem concurso anunciado, talvez o TCU venha também, TCE Rio de Janeiro e o TCE Roraima. Você que está estudando aí para Tribunal de Contas, ou mesmo você que está estudando para a área de controle, né? Auditor de controle interno, controladorias. Você gostou dessa dica aí, fica ligado, esse tema aí pode ser cobrado, são jurisprudências bem recentes, 2022, 2023, aí do Supremo Tribunal Federal e decisão também do TCU, com certeza pode cair na sua prova.
Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo. Vambora que 2024, com certeza uma vaga é sua.